Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Eu acho que recrutamento e seleção é o básico bem feito, né? Tá faltando muito isso no mercado. Então, eu também quero abraço. E aí eu instituí a sexta-feira do abraço. Toda sexta-feira era o dia do abraço. Nossa convidada é a Bruna Purig, que é formada em administração com especialização em gestão empresarial e atua na área de recursos humanos há mais de 10 anos. Aliás, um currículo invejável da Bruna. Obrigada. E passo para o Léo, então, continuar a apresentação da nossa convidada aí, Léo. Por favor. Tudo bem? Tudo bem, gente? Hoje o friozinho da barriga já diminuiu bastante, mas tranquilo. A Bruna é uma pessoa que eu conheço virtualmente há muitos anos. Ela falou outro dia uma coisa que me deixou até assustado. A gente se conhece desde o Orkut. Tem gente aí que nunca ouviu falar nisso. Ela é formada em administração, tem especialização em gestão empresarial, é uma baita profissional. E eu fiquei muito interessado em tê-la aqui com a gente, porque ela está num nicho de atividade que é um nicho muito diferenciado, que é o varejo de luxo. Eu trabalhei em varejo, fui RH de varejo e sei das dificuldades do varejo. Agora eu imagino o que deve ser a loucura do varejo de luxo. Eu vou deixar ela se apresentar a vocês e começar a explicar um pouquinho o que é essa brincadeira do varejo de luxo. Obrigada, Léo. Orkut, LinkedIn, a gente já se conhece há algum tempo, né? Eu tive a oportunidade de conhecer através de textos, que a gente trocava, né? Lia seus textos, você lia os meus. E num desses encontros virtuais, né? A gente se reencontrou e estamos aqui hoje. Então, muito obrigada pelo convite. Muito prazer em te conhecer, Paulo. Prazer é todo meu. E são 10 anos de experiência em RH, muito bem-vindos para a minha vida pessoal, para a minha carreira. Desses 10 anos, foram 9 dedicados ao varejo de luxo. Eu trabalhei numa multinacional espanhola de bens de consumo, especificamente, né, como a gente falava lá, beauty and fashion, moda e beleza. Então, por isso que hoje eu falo que eu tenho um RH especializado para varejo de luxo, moda e beleza. São minhas 3 perninhas, né, digamos assim. Então, dessa minha expertise, dessa minha atuação dentro desse nicho, eu decidi fundar a minha empresa. E eu chamo de idealizar e fundar. Porque eu tive a ideia, e eu poderia não colocar em prática, né? Mas eu tive aí o privilégio de idealizar a minha empresa e fundar a minha empresa com base em todo esse conhecimento que eu tive ao longo dessa trajetória, né? São 9 anos me dedicando ao varejo, me dedicando ao varejo de luxo, me dedicando a marcas de prestígio e com base nisso tudo, coloquei em prática aí essa ideia de ter essa empresa. Como é que você enxerga a diferença entre o mercado de... Nós estamos falando agora, né, para quem está nos assistindo, o mercado de luxo para o mercado, vou chamar de plebeu, pode ser, né? Como é que é a diferença na hora de você recrutar as pessoas? Que formação você precisa? O que difere isso do mercado plebeu, chamando assim? Eu costumo dizer que o varejo de luxo, o varejo de maneira geral é uma porta de entrada para o mercado de trabalho no Brasil, né? A gente tem as pessoas que seguem uma carreira acadêmica, né? Vão ali para uma coisa mais específica, que demanda um ensino superior, e tem as pessoas que não necessariamente seguem esse caminho por motivos diversos, né? Então o varejo acaba sendo uma porta de entrada para o mercado de trabalho de muita gente. Só que para o varejo de luxo a gente precisa de um pouquinho de estrada percorrida já. Eu, por exemplo, não posso trazer para o varejo de luxo alguém que está ingressando no mercado de trabalho. Eu preciso ali de uma casca, de uma carcaça, né? E aí é uma das diferenças. O varejo, ele se propõe, inclusive, a treinar, a capacitar, né? A gente consegue desenvolver aquelas pessoas on the job, com as pessoas trabalhando. É muito comum, é muito fácil e é super bem-vindo. Eu sou uma super defensora de desenvolver pessoas no trabalho. Mas quando a gente fala do varejo de luxo, eu não posso pegar uma pessoa crua. Eu tenho que pegar uma
pessoa que já tenha vivenciado uma experiência no varejo e que possa ser desenvolvida para o varejo de luxo. Ela precisa ter boa comunicação, ela precisa ter postura, ela precisa ter carisma, ela precisa estar antenada, eu diria, às tendências do mercado de luxo, né? Vender um produto commodity é diferente de vender uma fragrância de luxo, de vender um carro de luxo, por exemplo. Então, é um ponto de atenção. Eu acho que essa é a principal diferença. A gente precisa de habilidades, de competências, né, técnicas e comportamentais para garantir que essas pessoas vão realmente fazer um atendimento de excelência e que elas vão dar conta do recado. O consumidor atualmente está muito exigente. No mercado de varejo de luxo, isso não é diferente. Esse tipo de mercado, o estresse de quem está trabalhando nele se equipara ao estresse para quem está trabalhando no mercado comum, que eu chamei de plebeu? Eu diria que é maior. É maior. É maior porque são produtos de maior valor agregado, né? Repetindo aqui o exemplo, vender um produto commodity não é a mesma coisa que vender uma fragrância de luxo. Você pega um carro, um imóvel de luxo, né? Não é a mesma coisa. Claro, os corretores, os vendedores são todos habilitados para isso. Mas antes da venda ser fechada, a gente tem um atendimento, tem toda uma maneira de seduzir, de encantar o cliente. E como você faz isso no varejo de luxo, tem um peso maior, né? Não é chegar e falar, vou pegar o mercado plebeu. E aí, cara, beleza? Pô, posso te ajudar hoje? Isso funciona com produto X, mas talvez com produto Z não funciona. Vai demandar até mesmo um protocolo de atendimento. Boa tarde, senhor, seja bem-vindo. Boa tarde, senhora, que bom recebê-la aqui. Meu nome é fulana de tal, estou aqui para te apoiar. Né? Até a forma de falar, o linguajar é diferenciado. Então, acho que isso tudo traz uma pressão maior, né? Um estresse. E, claro, sem falar das metas. Então, a gente está falando aí de uma necessidade de habilidades e comportamentos específicos, está falando de necessidade de desenvolvimento contínuo e está falando, claro, das metas, né? No final das contas, o problema não é só a meta. Tem todo um entorno bastante favorável a esse estresse. Uma coisa, Bruna, como é que está o mercado do varejo de luxo hoje, o cenário desse mercado? Tem alguma perspectiva? A gente vive alguma crise ou ele está em franca expansão? Como é que ele está? Eu posso dizer que a gente fechou 2024 super bem. Eu tenho pesquisado, tenho lido bastante, até para fazer esse meu negócio acontecer com bastante propriedade. Na contramão dos números globais, né, grandes empresas fecharam em queda, eu posso dizer que o Brasil está super próspero com relação ao varejo de luxo, né? A gente tem um público que está crescendo, que está demandando luxo, né? A gente estava falando agora há pouco sobre público massivo, público de prestígio, público de luxo, que entre esse público de prestígio e de luxo tem o público premium, que busca também ali um pouco de diferencial, né? Talvez ele não consiga consumir um produto de luxo, mas ele tem uma categoria premium. Então, a gente está com um cenário bastante favorável. A gente fechou o ano com bastante favorabilidade e consequência disso é que as marcas estão investindo cada vez mais em experiência, né? Experiência é uma palavra que a gente vê muito no varejo de luxo. As marcas estão preocupadas em atender essa demanda de consumo, elas estão preocupadas em oferecer uma boa experiência ao seu consumidor. Falei agora há pouco também, né? Não é só vender, é encantar o cliente, é trabalhar num bom atendimento. Então, a gente tem aí o mercado respondendo de maneira positiva a essas novas demandas, e aí eu estou falando de uma demanda crescente, então está super favorável, Léo. A gente tem aí prosperidade 2025, 2026, com cenários sendo desenhados de maneira bastante positiva. A gente já está falando aí de geração alfa, né, que é a nossa próxima geração consumo. Geração Z já está aí fazendo o seu consumo com recursos próprios, também trazendo as suas exigências, e é daí para frente. Estamos bem. Esse mercado é um mercado que quem está entrando nele pode projetar um futuro brilhante, vamos dizer assim. Por que eu faço essa pergunta? No mercado tradicional, e até há pouco tempo, isso inclusive foi tema de uma entrevista anterior nossa, a pessoa entrava numa empresa grande, e assim, bom, vou passar minha vida aqui dentro. E muitas das vezes, aí depois o filho vinha e acabava a família inteira ficar dentro da empresa. E o mercado de luxo tem espaço para isso? Não tem espaço? Como é que funciona isso? Aí a gente está falando um pouco de tradição e inovação, né? Eu posso até trazer uma pauta para cá, que a gente também vai falar aqui, das gerações, né? Você pega, como você falou, pai, mãe, né? Que deixava legado.
e que hoje tem a geração Z que está entrando no mercado. Então, a gente tem aí uma possibilidade de sim você fazer carreira dentro de uma empresa, acho super possível. O mercado precisa de tradição e inovação caminhando juntos, eu acho isso super possível. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma geração Z que é ansiosa por movimentos. Ela é uma geração que tem necessidades diferentes da geração prateada, né, por exemplo. Sim. Então, é uma geração mais dinâmica que não necessariamente se vê naquela linha contínua de fazer carreira ali. Ela tem outras aspirações. Mas, sim, o mercado de luxo, ele tem grandes possibilidades. Eu, por exemplo, tenho um produto dentro da minha empresa que fala sobre a integração geracional, que fala sobre como promover a junção, né, dessas duas gerações, unindo tradição e inovação. E com base nisso, né, pensando até nas próximas gerações que vão trabalhar, eu desenvolvi um e-book voltado para o candidato, o colaborador, o profissional que quer ingressar no mercado de luxo. Como eu falei aqui no início, né, o profissional do varejo é diferente do varejo de luxo. Então, considerando que em algum momento a gente vai precisar ter, ou sim, somente a geração Z no mercado, né? Hoje a gente ainda tem outras gerações, mas ela já é a maioria no mercado. Essa geração Z precisa ser preparada para o mercado de luxo. Então, em breve terei cursos online, né, para preparar essa galera. Fica aí o spoiler. Mas o e-book já dá um pouco dessa sementinha plantada. Sim, você pode pertencer ao varejo de luxo, mas você precisa se preparar para experienciá-lo, né, para viver essa experiência. Olha, gente, o link dela depois vai estar aqui em algum lugar para acessar. Aqui os e-books dela e, enfim, tudo aquilo que... Obrigada. E aproveitar esse gancho. E como é que ele se prepara para isso? Bom, é uma geração que não está definitivamente preparada para o mercado de luxo, né? A sua pergunta é bastante promissora, é bastante importante, porque vender qualquer produto é diferente de vender um produto de luxo. Então, essa geração, ela já domina o mercado de trabalho. A gente sabe que em algum momento as gerações anteriores vão deixar esse mercado de trabalho. E essa geração Z precisa se preparar, e quando eu digo que ela precisa se preparar, ela precisa querer se preparar, né? É uma geração que é exigente, que quer encontrar um ambiente super bacana, super favorável, super flexível, dinâmico, criativo, mas que dependendo do ambiente, ela não vai ter isso tudo num pacote só. Então, ela precisa também trazer um pouco de flexibilidade. A gente está num cenário em que a gente ouve muito as empresas também trazendo essa ponderação. Caramba, tá difícil trabalhar com a geração Z, tá difícil atender tudo que eles querem. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso reter a geração Z, mas ao mesmo tempo eles não estão se ajudando. Então, aqui eu vou colocar o diabinho e o anjinho, tá? A geração Z tem ali as suas necessidades, eu acho que as empresas têm que se adaptar, mas ela também tem que querer, né? Tem que ceder um pouquinho para fazer parte desse universo. E como que ela pode se preparar? Falei aqui agora há pouco, integração geracional. Não existe melhor forma de aprender do que on the job. E aí vem aquela pirâmide de aprendizagem que nós, RH, conhecemos muito bem, né? 10% lendo, 20% trocando, né? Aprendendo, e 70% on the job. Como é que isso acontece on the job? Trocando com quem tem experiência, né? Se a gente tem ali uma geração prateada, geração 50+, já bastante experiente, pensando nesse mercado de luxo, detentora de grandes competências e habilidades que são super bem-vindas, por que não aproveitar essa galera, né, com bastante experiência para treinar quem está chegando no mercado? Por que não aproveitar a geração Z, que já vem cheia de sagacidade na inovação, na tecnologia, para desenvolver o público da geração prateada? Então, respondendo a sua pergunta, Léo, como é que essa geração pode ser desenvolvida? On the job. E eu acho que um trabalho, um programa de desenvolvimento pautado na integração geracional pode ser a resposta, pode ser a melhor resposta, né? Como unir tradição e inovação, como integrar geração Z com geração prateada em prol de um universo que já demanda essa integração. A gente tem marcas super tradicionais que estão precisando inovar, né? Precisam recrutar novos consumidores, porque os consumidores tradicionais, daqui a pouco eles não estão mais no mercado, né? Seja para trabalho também, ou eles deixam de ser consumidores, porque, né, o fim da vida chega para todo mundo, ou eles podem também não estar mais no mercado de trabalho, ou porque se aposentam, ou porque decidem parar de trabalhar. Então, seja como mão de obra
seja como consumidor, a gente precisa realmente desse equilíbrio. As gerações anteriores daqui a pouco não estão mais tão em grande número quanto a geração Z passa a estar. Quando você faz essa integração das gerações, onde estão os pontos críticos que podem causar algum ruído, alguma dificuldade de integração? Como é que você encara isso? Eu acho que esse dinamismo, né, essa ansiedade da geração Z é um ponto crítico. E aí a expertise, a calma, a experiência da geração prateada pode contribuir muito, né, para que a gente consiga trazer esses jovens da geração Z para uma realidade. Então, jovem, vem cá, deixa eu te mostrar um pouco como é que o mundo funciona. Não adianta você entrar aqui nessa empresa que tem um viés tradicional e querer amanhã ser diretor, até porque as faculdades hoje preparam muito para isso, né? Elas já têm ali as empresas júniores que fortalecem essa sensação de dono, né, de diretoria e tal. Então, eles realmente chegam no mercado de trabalho já com grandes expectativas. Então, quando a gente pega um profissional mais maduro da geração prateada e consegue colocá-lo como mentor, tutor dessa geração Z, a gente consegue ir baixando um pouco essa alta expectativa, a gente consegue dando um direcionamento, né, de como esse jovem pode se sair melhor nessa empresa. Por outro lado, a gente tem uma geração prateada que, quer queira, quer não, ela tem um pouco mais de dificuldade para lidar com a tecnologia, de lidar com a inovação. Então, como pegar tudo isso que o jovem tem já no DNA e contribuir para que esse profissional da geração prateada consiga colocar em prática, consiga absorver. Então, eu acho que as características genuínas dessa geração são pontos de dificuldade, são pontos de atenção. Um gestor, por exemplo, ele precisa estar atento a isso. Ele não pode pegar um representante da geração Z e colocar numa mesma sala com um representante da geração prateada e jogar um conteúdo e pronto. Eles vão ter as suas dificuldades. Eu não posso ser tão Caxias com uma geração Z e eu também não posso ser tão uau inovadora com uma geração prateada. O gestor, ele precisa ter esse olhar humanizado, é uma palavra que eu uso muito aqui na consultoria, do quanto a gente precisa lidar com características diferentes. E eu acho que a liderança humanizada, né, uma gestão humanizada, é realmente um ponto super relevante, super importante para trabalhar essas questões. Antes da gente entrar no recrutamento humanizado, na liderança humanizada, me tira uma dúvida. Essa geração Z também é consumidora de alto luxo? Ela vem sendo bastante recrutada pelo mercado, né? O marketing fala muito isso. Nós precisamos recrutar novos consumidores. E quem são esses novos consumidores? A geração Z, que até pouco tempo consumia com recursos não próprios. Ela agora já trabalha, né? Já está no mercado e já tem recursos próprios e já faz as suas escolhas. E aí tem N pesquisas aí no mercado que dão um norte pra gente de como são esses consumidores. E aí, abrindo um leque um pouco, eu não estou falando só de geração Z, mas sim, a geração Z é um consumidor em potencial de diversas marcas de luxo. Eles já ditam tendências, então pega aí plataformas como o TikTok, como o Instagram, acho que mais o TikTok, né, que é a plataforma de consulta ali. Eles fazem consulta, eles buscam informações, eles trocam. E por muitas vezes as marcas tiram as tendências dali. Tá? Então, sim, eles são ditadores de tendências, isso é um fato. E sim, eles são consumidores ao ponto de eles dizerem para o mercado o que eles querem consumir. Tá? E aí tem diversas pesquisas que dizem, né, quais são os perfis do consumidor, geração Z e geração não Z, enfim, outras gerações, que dão um cheiro aí, né, dão um norte para as empresas, para as marcas, de como são, né, de como, o que essas pessoas querem consumir. Então, você pega uma geração Z, ela já veio com bandeiras levantadas, seja por causas LGBTQIAN+, seja por causas de uma geração prateada, seja por causas relacionadas à sustentabilidade, às questões climáticas. Então, cada um ali tem já, no DNA, eu diria, as suas questões que são relevantes. Então, elas procuram por pessoas, por empresas, por marcas que vão ao encontro dos seus valores. Eles procuram por marcas que ofereçam sustentabilidade. E aí isso quer dizer, qual é o ciclo daquela roupa que eu estou consumindo? Aquele jeans ali é reciclado? Ele veio de uma outra pegada? Ele faz parte de uma economia circular? Então, tem diversas pesquisas aí que mostram isso. Eu sou muito antenada na WGSN, que é uma das empresas bastante conceituadas em tendências globais. Ela tem aí uma pesquisa super bacana de perfis de consumo para 2025, que em alguns momentos ela já fala até em 2026, que é um excelente guia para a gente ter como referência do que as marcas e do que as empresas precisam fazer para atender
a essa geração Z, que de fato é a geração que hoje está aí bombando, né? É o nosso maior número, nossa maior fatia de consumidores no mercado. Até que a Alfa chegue. Até que a Alfa chegue. Mais uma curiosidade aqui que é interessante. A gente trabalha em RH há muito tempo, sabe como é que funciona toda uma área de recrutamento e seleção. Agora, realmente deve ter um quê bem diferente você está recrutando para um mercado desse, né? O que para você chama mais atenção na hora de você estar... vou te perguntar mais adiante algumas dicas sobre recrutamento, mas assim, o que salta mais aos olhos na hora que você está procurando alguém para contratar para esse mercado? É muito importante que essa pessoa já tenha uma experiência prévia no varejo, preferencialmente no luxo, né? Quando a gente olha para um mercado de luxo, a gente está falando de exigências muito específicas e que, portanto, precisam ser atendidas por alguém que consiga atender, de fato, essas exigências que são específicas, né? São habilidades muito específicas para atender a um público igualmente específico. Então, se eu pego um currículo, eu vou ver se ela tem ali uma trajetória, se ela tem um histórico de varejo de luxo, predominantemente de luxo. Caso não tenha, empresa, achei um perfil aqui bem legal, mas não tem predominância no luxo. Como está o seu programa de desenvolvimento? Como está a tua predisposição para desenvolver essa pessoa? Vamos desenhar juntos um programa de desenvolvimento? Isso, inclusive, é algo super possível para a geração Z, né? A geração Z, ela precisa ser desenvolvida continuamente. Então, o que eu olho, à primeira vista, o que me salta aos olhos é se ela é oriunda de um mercado similar àquele que a empresa está pedindo, né? Mas eu também não coloco isso como um ponto de restrição. Eu dependo da favorabilidade, da pré-disponibilidade do cliente em desenvolver aquela pessoa. E aí, eu acho que é um capítulo à parte, porque eu sou super fã de desenvolvimento, né? Eu adoro programas de jovem aprendiz, programa de estágio, pegar aquela pessoa pela mão e vamos lá, deixa eu te ajudar, vamos desenvolver. Mas é isso, é olhar se ela tem o DNA da empresa, se ela conversa com os valores da empresa, isso é super importante, sobretudo. Uma outra curiosidade minha, a gente tem um fenômeno acontecendo hoje no mercado de trabalho, que tem um nome em inglês muito bonito, mas que no fim é o que eles chamam da vingança, né? É a hora que o funcionário, na verdade, começa a dar aviso prévio, e às vezes nem dá aviso prévio, ele começa a demitir o patrão. Sim. Né? Isso está acontecendo também no mercado de varejo de luxo? Tá, é o quiet leaving, né, que você está falando. Eu não tenho esse dado com precisão para te dar, mas eu acho que, de maneira geral, quando a gente se olha para as empresas, quando essas empresas não oferecem um ambiente saudável, sim, eles saem. E, de novo, a geração Z é mestre em fazer isso, né? Porque ela busca flexibilidade, ela busca... busca polywork, né? Ela busca coisas que são favoráveis ao estilo de vida dela, né? Por exemplo, né... Eu estudei, não precisei trabalhar, porque meus pais me ajudaram e tal, eu não precisei. Então, aquilo gerou uma flexibilidade de tempo para socializar, para fazer seus exercícios. Então, quando elas vão para o mercado de trabalho, elas querem encontrar isso. E a partir do momento que elas não encontram, elas automaticamente começam a buscar cenários mais favoráveis. Mas isso tem a ver também com uma liderança ruim, né? E aí, de novo, eu volto à questão da liderança humanizada. Não adianta eu pegar um profissional da geração... para a gente entrar em liderança humanizada e liderança humanizada. Exato. Então, a liderança humanizada, o recrutamento humanizado, ele também tem que olhar isso, né? A minha consultoria, por exemplo, quando eu contrato alguém, eu dou uma garantia para a empresa, olha, essa contratação aqui eu estou fazendo assertiva. Você tem 90 dias de garantia comigo. Isso significa que, se essa pessoa não funcionar, se você entender que ela realmente não está alinhada àquilo que você precisa, eu te coloco um novo candidato. Mas eu não tenho interesse em fazer com que a empresa usufrua dessa garantia. Então, eu preciso ter um recrutamento excelente. E aí, quando eu faço isso de maneira humanizada, né, focada no DNA da empresa, nos valores da empresa, casando, olha, o valor da empresa está alinhado com o valor dessa pessoa, eu consigo ter um recrutamento assertivo. Mas isso tudo está muito ligado à humanização, que tem que vir da minha parte, né, da minha consultoria, mas tem que vir também da empresa. Então, eu defendo um recrutamento humanizado, eu defendo uma liderança humanizada, mas não adianta isso caminhar isoladamente, né? Isso tudo tem que estar muito alinhado. Nós já conversamos isso antes de estarmos no ar, mas vou voltar à pergunta sobre esse mercado de luxo. Se ele é mais propício às mulheres
ou se os homens têm algum espaço nesse mercado. Eu vejo que existe sim uma predominância feminina, o que é muito bom para as questões de diversidade, pluralidade, inclusão, né? A força de trabalho feminina nesse mercado ela é muito presente, mas sim, tem espaço para homens. E é um mercado que depende de habilidades, de sentidos, depende da pessoa gostar daquilo. E sim, tem muitos homens que estão fazendo muito bem feito. Seja no ponto de venda, seja no back-office, né, na empresa. Na empresa que eu trabalhei, por exemplo, a diretoria era predominantemente feminina. Tinha somente um exemplar masculino. A gente brincava que ele era ali o bendito fruto. Então, é predominantemente feminino, sim, mas tem muito espaço para homem. E, no caso, o homem, ele pode pensar em fazer carreira nesse mercado? Pode. Pegando a estrutura que eu conheço, né? Claro, tem N estruturas. Ele pode começar ali, por exemplo, como um vendedor, que muitas empresas nem usam essa palavra, né? Tem nomes mais apropriados, como Client Advisor, Beauty Advisor. Cada empresa tem ali as suas especificidades, Beauty Consultant, por aí vai. Ele pode começar num papel ali no ponto de venda, fazendo uma venda consultiva. Ele pode fazer uma carreira paralela ali para uma área de visual merchandising, por exemplo. Depois ele pode ir pro back-office, né, que é para dentro da empresa, continuar trabalhando em atividades relacionadas ao ponto de venda, seja como visual merchandising, mas numa linha ali de escritório, seja como um profissional de venda, mas também numa linha de escritório, e dali ele seguir uma carreira mais administrativa, com todo o trabalho voltado para o ponto de venda, até mesmo ser um RH, uma curiosidade, né? Eu sempre fui RH e eu tive uma passagem no universo comercial. Isso me garantiu propriedade ainda maior para eu estar hoje fazendo esse trabalho que eu faço. Eu tive toda a minha experiência de RH voltada para o universo de vendas, né? Que na empresa que eu trabalhei a gente chamava lá de sell-out. Então, eu era um RH voltado para o sell-out e eu tive a oportunidade de viver o sell-out em campo. Então, isso me trouxe ainda mais parrudez para hoje ser um RH voltado para o ponto de venda, voltado para o varejo de luxo, voltado para a moda e para a beleza, porque eu tive o privilégio, né, de viver os dois lados. Estou aqui do lado de cá como RH prestando serviço para sell-out, mas também tive a oportunidade de estar ali na batalha do campo vendo o que acontece. Isso é bem bacana. Então, sim, tem oportunidade de carreira bem bacana. Quer continuar, Léo? Então, eu vou mais uma com você. Fiz várias seguidas, você tem direito. Enquanto isso eu bebo uma água. Vai, por favor. Mas, Bruna, esse mercado, qual a amplitude dele? Porque quando a gente fala em mercado de luxo, muita gente não acordou para isso ainda. Existe um mercado de luxo, né? Quem sai para procurar um emprego, a não ser que esteja bem afinado com isso, não tem a noção. Como é que é o tamanho desse mercado? Mercado de luxo, eu, Bruna, escolhi estar no nicho da perfumaria, tá? Que é um mercado que eu tenho expertise e consigo transitar com mais facilidade. Mas a perfumaria é apenas um pedacinho. Eu não tenho de cabeça aqui agora, mas eu posso dizer para vocês que são 10 categorias dentro do mercado de luxo. Até citei algumas aqui, né? Eu não sei exatamente quais são as 10 e tal, mas a perfumaria, ela tá dentro de beleza, por exemplo, né? E aí a gente tem automobilístico, imóveis de luxo, náutica, relojoaria e joalheria, arte, se enquadra em mercado de luxo. Então tem uma gama de possibilidades, né? A gente tem aquela coisa que a gente sempre fala aqui, poxa, no Brasil arte não dá futuro, ser músico não dá futuro, enfim, cada um tem a sua opinião aí, mas quando a gente fala de arte sim, é um mercado de luxo e dependendo da carreira que a pessoa tem em arte, ela pode trabalhar numa galeria, ela pode ter diversas outras atuações e isso sim é um varejo de luxo, né? Eu acho que realmente tem muito a ser explorado. Quando a gente vai nesses grandes shoppings, né, o Village Mall aqui no Rio de Janeiro, o JK, Iguatemi, em São Paulo e tantos outros espalhados aí pelo Brasil, Goiânia, uma cidade que está crescendo absurdamente para o mercado de luxo. Então, quando a gente vai nesses shoppings mais classe AA, a gente vê o luxo presente ali. E, claro, uma pessoa que trabalha numa loja de luxo, ela demandou treinamento, ela demandou conhecimento, ela não começou a trabalhar ontem, né? Eu ouso dizer, e aí não tem pesquisa, tá? É achismo da Bruna,
que é bem raro você encontrar exemplares da geração Z nessas lojas de luxo, né? Pessoas que acabaram de entrar e já foram captadas. Acho que elas têm que ser maturadas justamente, né, para ter as competências, habilidades necessárias. Não vou ser repetitiva aqui, mas é um mercado muito grande. Aí a gente está falando de vestuário, acessórios e por aí vai. Então o caminho seria, a pessoa entra pelo mercado que nós chamamos aí de plebeu, varejo plebeu. Né, varejo plebeu, se prepara para o mercado de luxo, seria esse o caminho? Não é o único caminho, mas é importante a pessoa entender que apesar de varejo ser uma porta de entrada, se ela não percorrer os caminhos corretos, ela talvez não consiga entrar diretamente para o luxo. Por outro lado, se ela busca uma formação, né, se ela busca um curso em paralelo, uma formação em paralelo que não necessariamente é uma graduação, ela vai ter um caminho mais possível. Existem hoje, pegando aqui a minha área de atuação, né, fragrâncias, existem diversos cursos hoje de formação para olfativa. E aí pode ser aromaterapia, óleos essenciais, o próprio curso oferecido pela ABS, aquela Associação Brasileira de Sommelier, de vinhos. Sim. Você está mexendo com os seus sentidos ali, você está mexendo com aroma. Isso tem muito a ver com perfumaria, com fragrâncias. Então, são formações aí que podem conduzir o seu caminho para um mercado de luxo. Continuando isso aí, mais uma pergunta para você. A remuneração do mercado de luxo é diferente do mercado comum? E a diferença é muito grande? Eu já tive algumas negativas, por exemplo, de convite para processos seletivos, porque essas pessoas estavam no mercado de luxo equivalente ao que eu estava buscando, mas com uma remuneração bem mais agressiva, né? Quando eu pego, por exemplo, um client advisor de uma loja de renome no Village Mall, ele está com a vida ganha ali, ele tá bem estruturado. Claro, não dá para comparar, de repente, com um cargo gerencial, com um supervisor de loja, mas a atividade de venda, num ponto de venda, por exemplo, ela tem uma remuneração diferenciada, sim. Até porque o valor de compra é agregado, né? Aí um pouco do que você falou, quanto de estresse ele carrega, né? Lá no início a gente falou do estresse, o quanto de responsabilidade ele tem por trabalhar aquela marca. Ele está representando aquela marca ali naquele ponto de venda. Então, sim, ele tem uma remuneração mais agressiva. É bem interessante. Quando a pessoa realmente quer, né? Ela gosta de vender, eu gosto de varejo, eu me sinto bem. Uma coisa que eu ouço muito nos processos seletivos é, eu gosto de atender o público, eu gosto de encantar, eu gosto de conversar, eu gosto de ouvir. Isso é muito relevante para esse negócio. E no varejo de luxo isso é realmente verdade, tá? As pessoas, elas entram ali no ponto de venda, não é para comprar uma caneta, não é para comprar uma coisa qualquer. Elas entram querendo viver uma experiência. E isso tem a ver com a forma como ela é recebida. Se eu pego ali um vendedor, parafraseando o plebeu, que está parado na porta, mal posturado, mexendo no celular, já está errado. Então, por todas essas habilidades necessárias, por tudo isso que é exigido desse perfil, a remuneração ela caminha junto. Tem muita chance no mercado. Ele está falando que ele tem que, o candidato a uma vaga no mercado de luxo tem que se preparar até culturalmente, né? Total. Português, pronúncia... Tudo. Línguas. Ele tem que... gírias. Esquecer gírias, né? Até línguas, né? Porque pode estar recebendo um turista. Sim. Línguas. Isso é verdade, né? A gente tem diversos shoppings, diversas lojas, diversos shoppings que recebem turistas. Então, línguas, sim, dependendo da profissão, dependendo da loja, dependendo da localização geográfica de determinada loja, sim, língua pode ser, sim, uma necessidade para a posição. Falando da nossa própria língua, é imprescindível que tenha uma comunicação, uma oratória com fluidez, né? Essa pessoa não pode ter erros de conjugação verbal, essa pessoa não pode ter erros na pronúncia, ela tem que estar pronta para viver ali uma conversa de igual para igual. Eu estou aqui para atender o meu cliente e oferecer uma experiência, e essa experiência pode incluir uma conversa sobre uma possível viagem. Olha, você vai viajar para o lugar tal, olha, naquele restaurante, eu posso te dar uma dica. Estou aqui dando uma viajada, tá? Mas como eu costumo dizer, sorte é você estar preparado para quando a oportunidade vem. Né? Então, você tem que lidar com a sorte nesse sentido. A hora que você for receber um cliente na sua loja, né, e você souber conduzir esse atendimento, atendendo e até mesmo superando as expectativas dele, isso não tem preço, né? Então, sim, você tem que estar bem preparado. Por isso que eu digo que não dá para pegar uma geração Z e já colocar no mercado de luxo. Claro, hoje a geração Z, dependendo da formação, ela já tem muito preparo.
Mas será que realmente está preparada? Será que aquela ansiedade da geração Z ali no ponto de venda é bem-vindo? O dia que não fizer a primeira venda, amanhã está chateado, não vai trabalhar e tal. Então, uma geração prateada, por exemplo, tem ali comprometimento, resiliência, né? São características super bem-vindas nesse nicho, sem contar toda a experiência, né? Aí eu estou falando de postura, tem um monte de coisa aí que a geração prateada traz já no DNA, né? Com casca e que pode transmitir à geração Z. E aí eu quero pedir licença para contar uma experiência que eu tive hoje, justamente falando de geração prateada e geração Z, que no momento eu até me emocionei. Eu estava vindo para cá, parei para almoçar no Bistrô Sesc. Aliás, super recomendo, aqui no centro do Rio. Eu não posso ver a palavra bistrô, né? Que eu já adoro. Cantinho, bonitinho, fofo. E assim foi. E aí eu fui atendida por um senhor chamado Gilvan, cabeça branca. Falei, nossa, que legal. E o Sesc sempre transmite para mim essa mensagem de treinamento, desenvolvimento, né? Ele tem essa coisa da escola. E quando eu olhei para o lado, tinha um exemplar da geração Z. Falei, eu não estou acreditando. Eu estou indo conversar sobre isso e eu estou vivendo essa experiência aqui de ser atendida pelo Gilvan e pelo Rafael, que depois eu fui saber o nome, né? Pedi para chamar o gerente, para perguntar se eu podia fazer uma foto deles, né, para me apresentar. E por que eu chamei o gerente? Porque eu já vivi uma experiência lá atrás de perguntar, olha, eu vou tomar um café aqui, posso gravar um vídeo? Pode e tal. E depois chegou a dona da loja e falou, não, você não pode. Então, dessa vez, eu tive o cuidado de chamar o gerente. Falei, olha, me apresentei, meu nome é Bruna, trabalho com recursos humanos, eu falo muito sobre integração geracional e eu estou muito feliz, fiquei até emocionada de hoje estar aqui sendo atendida por alguém da geração prateada e, ao mesmo tempo, estar vendo ali geração Z. Ele falou, mas o Sesc é isso, é pluralidade, né? E aí eu não estou fazendo propaganda aqui, né? Poderia nem ter falado o nome, mas enfim, acho que é relevante. O Sesc é super conhecido, né? E é um convite para as pessoas de verem. Já eu falo. E aí... Todo mundo cobrando. E aí o Fernando falou, pode, Bruna? Pode sim. E aí eu chamei o Gilvan e o Rafael, falei, olha, estou me apresentando a vocês, tive esse cuidado de primeiro falar com o gerente, Fernando, mas quero agradecer por estar vivendo essa experiência aqui. Obrigada, Gilvan e tal, obrigada, Rafael, tirei a foto com eles, vou fazer um post no meu LinkedIn, no Instagram. Mas foi especialmente emocionante. E aí quando eu contei para o Gilvan, ele falou, nossa, Bruna, obrigada, suas palavras me deixaram arrepiada. E ele voltou depois e me contou, eu estava almoçando, ele se posicionou do meu lado, posso te contar uma história? Eu falei, pode, claro. Ele era garçom durante muitos anos, 15 anos num hotel XPTO, e quando ele recebia uma determinada celebridade, gostava sempre de ser atendido por ele, etc e tal. Até que um dia falaram, não tem vaga nesse hotel, tem no outro, mas o tratamento é igual, é até melhor. Não, lá não é igual não, porque lá não vai ter o Gilvan para me atender. Então, assim, olha que experiência que ele proporcionou lá atrás. Ele ficou com essa marca, a ponto dele me contar hoje. E eu falei, Gilvan, daqui a 5 anos você vai lembrar dessa conversa que a gente teve aqui, né? Ele falou, com certeza. E eu também. Assim, o quanto é importante a gente viver experiências, né? E no mercado de luxo é isso. Quando você vai a uma loja de luxo comprar um produto, você não vai só comprar um produto, você vai viver uma experiência. Você precisa sair dali encantado, né? Dependendo do perfil dessa pessoa, ela está ali buscando inovação, ela quer ser a primeira a comprar aquele produto. E o Gilvan fez isso com você no restaurante, no Gilvan fez isso. E marcou você profundamente. Marcou porque eu saí, né, do carro do aplicativo, vi a plaquinha, vou te dizer onde é. Logo depois da Assembleia, né, Antônio Carlos, aí tem aquele prédio ali do Carmo. Então, desse lado de cá tem o Paço Imperial e do lado de cá tem uma plaquinha, Bistrô do Carmo. E você entra pela esquininha, acho que ali é Rua da Quitanda. É um prédiozinho branco. O próximo almoço vai ser lá. Com certeza. Vocês vão adorar. E de fato foi isso. Eu vivi uma experiência hoje que me marcou porque é um tema que para mim é muito importante. É um tema que eu trabalho profissionalmente, mas que eu acredito de verdade nessa transformação, nessa passagem de bastão de uma geração para outra. E eu nunca vou esquecer da história, né? Porque eu realmente vivi uma experiência. Isso é inesquecível. Inesquecível porque tem a ver com o tema que eu estou trabalhando, porque eu realmente vivi a experiência, sabe? O Gilvan se posicionando do meu lado, contando a história. O Rafael falou, já estou te seguindo lá na rede social, tá? Depois eu vou ver seu vídeo. Aquilo me marcou. Se eu voltar lá, eles vão falar, tudo bom, Bruna? E começaram a me chamar pelo nome. Então, isso marca a vida das pessoas, né? Quando você se propõe a fazer bem feito, quando você se propõe a ir além de só colocar uma técnica de venda e atender, e engajar, e encantar, isso para mim não tem preço. E eu tenho um manifesto, né, que eu falo na minha consultoria.
Pessoas felizes engajam, pessoas felizes entregam, pessoas felizes encantam. Então, a partir do momento que você trabalha feliz, que você encanta o seu cliente, que você agrega felicidade nas pessoas, você entrega resultados. Então, para mim, essa fórmula do sucesso é meu manifesto de vida, né? Pessoas felizes entregam, pessoas felizes engajam, pessoas felizes encantam. A ordem fica a teu favor, né? A ordem dos produtos não altera o fator. Mas esse manifesto, para mim, tem muito a ver com experiência. Por isso que eu estou contando essa experiência feliz aqui. Eu complementar o que você falou, as pessoas felizes vão muito além daquilo que deveriam fazer. É isso. Além do arroz e feijão, é entregar um bife a cavalo, sabe? É entregar uma batata portuguesa, é fazer um arroz com brócolis. Eu sempre uso essa metáfora, né? Já foi época que a gente era contratado para fazer o arroz com feijão e ia lá cobrar, meu trabalho não é para fazer isso não. Não, pelo contrário, hoje você precisa realmente ir além para fazer uma entrega saudável, né? Para proporcionar esse encantamento. Então, o luxo é isso, né? Você precisa realmente estar disposto a vender mais do que te pedem. Eu quero um produto esse. Tem? Não. Tá bom, obrigada, acabou a venda. Não. Senhor, como eu posso te ajudar? Eu não tenho esse, eu tenho algumas outras opções. Me fala um pouco do que você quer, do seu propósito. Deixa eu conhecer um pouco você. E pronto. Isso é uma venda consultiva, né? Você vai além do beabá. É diferente daquele vendedor chato que você mal entra na loja. Pois não. Eu estou só olhando. Mas eu estou aqui. Sim, eu sei que você está aí. Existem maneiras de fazer isso para não se perder uma venda, mas... Exato, mas essa aí sempre perde. Pelo menos comigo perde. Comigo então, também. Assim, se o senhor quiser alguma coisa, me chama que eu sou o da vez, tá? Se faz isso no luxo, se faz isso no luxo, tá perdido. Tá na rua, né? Entende por que as pessoas que trabalham no luxo precisam de habilidades específicas, né? Eu acho que isso é muito comum no varejão, no plebeu, né? Sim. Mas isso no luxo não é um pecado, não pode. E é para isso, né, que a gente está aqui falando de integração geracional, de desenvolvimento, porque as pessoas merecem ser desenvolvidas, né? E ser desenvolvida para o mercado de luxo é importante para a empresa, mas é importante também para o candidato. E o candidato também se preparar para entrar nesse mercado. Ele tem que querer. É que você falou do vinho, do sommelier. Um garçom de um restaurante de luxo, ele tem que saber também dar uma indicação, independente de chamar o sommelier ou não, para atender aquele cliente. É isso. Não pode deixar o cliente ser exposto, né? Que foi o que aconteceu ontem comigo. Ontem eu vivi uma experiência péssima, mas vamos ficar com a impressão da boa. Justamente porque eu não tive uma boa experiência. Tem? Como assim não tem? Eu pedi um produto que era o carro-chefe, né? Como assim não tem? Não tem. Você tem um café com flor de laranjeira? Flor de laranjeira? Que isso? Como é que uma pessoa, né? Enfim, vamos ficar com a experiência positiva. E que faz parte do cardápio. E que faz parte... Enfim... Nós temos aqui na pauta uma coisa que chamou a atenção, esses perfis desenhados pela WGSN. Sim. Né? Queria conversar um pouco sobre isso. Esse aqui eu vou precisar de cola, tá? Vou precisar de cola. Os contemplativos, inconformados, pensadores alternativos em busca de propósito. Eu gosto muito da WGSN, né? Cheguei a mencionar ela aqui e eu trouxe aqui de maneira assim muito breve os perfis de consumo que eles desenharam, né, para a gente ficar atento. E quando eu digo a gente, eu estou falando de marcas, né, que usam o marketing para atrair o consumidor, para recrutar o novo consumidor, enfim, para divulgar as suas marcas. E eles desenharam 4 perfis de consumo para o ano de 2025 e além. São os neonilistas, são os redutores, os protetores do tempo e os pioneiros, cada um aqui com as suas especificidades. Então, de maneira resumida, o que é um neonilista? É um grupo que reage ao mundo caótico, incerto e marcado por crises. Qualquer semelhança com a vida real não é mera coincidência, né? Então, eles não se rendem ao pessimismo, eles buscam felicidade e propósito pessoal. Eu não vou, né, dar uma geral aqui, porque eu incentivo demais que as pessoas, as empresas busquem esse estudo, é super interessante. Mas, de maneira geral, né, esse é o perfil neonilista e as principais características deles são contemplativos, inconformados, pensadores alternativos e estão em busca de propósito. Então, acho que a geração Z se enquadra muito aqui. Sim, né? Acho que a cara da geração Z é isso aí. Exato. E aí tem os redutores, que buscam simplificar as suas vidas. Eles são guiados por valores de sustentabilidade,
ética e simplicidade. Também tem um pouco de geração Z, quando eu comentei, eles levantam as suas próprias bandeiras, eles vão procurar algum produto ali que esteja dentro de uma economia circular. Mas, ao mesmo tempo, eles rejeitam a ostentação e priorizam marcas que oferecem produtos duráveis, produzidos de forma responsável. Exatamente o que eu falei aqui, né? Então, é mais do que querer um item de luxo ou não, eles têm uma preocupação genuína em saber o ciclo de vida daquele produto. Recentemente eu vi no LinkedIn, por exemplo, uma catadora de uma cooperativa, ela falando daquelas garrafinhas coloridas, uma rosa, uma azul, uma laranja. E de verdade eu não sei se isso faz sentido ou não, tá? Eu não quero trazer isso aqui como uma verdade absoluta, mas me chamou a atenção. O que ela trouxe no vídeo? Não me aprofundei tecnicamente. Que essas garrafinhas coloridas, elas não podem ser recicladas junto com as transparentes. Eu vi esse vídeo. E que, portanto, o volume que elas representam, que elas têm comparado às outras, elas são pequenas e elas demandam de um container ou de um processo específico. Que, na verdade, em vez de... A gente acha que está reciclando 5 toneladas, na verdade são 4. Né? Se você colocar isso aí numa escala grande, o quanto deixa de ser reciclado porque não está no caminho correto. Então, assim, essas pessoas elas vão ter a curiosidade de saber se aquela garrafinha azul, apesar de ser bonitinha, se ela realmente vai seguir o caminho correto, né? Se ela vai fazer todo o ciclo sustentável. Então, como principais características, eles são ocupados, impulsionados por um propósito, focados na comunidade e estão em busca de conexão. Né? Então, quando a gente fala de reciclagem, por exemplo, a gente está falando de comunidade, a gente está falando de conexão com essas pessoas. E aí vem os protetores do tempo. As principais características deles são equilibrados, hedonistas, não ligam para a idade e querem enriquecimento pessoal e não material. Então, eficiência e personalização são as palavras-chave. Eles prezam por experiências de compra sem complicação. A gente está falando o tempo todo aqui de experiência, né? Como é que a gente traduz aqui? Se eu vou numa fast fashion, por exemplo, e está uma fila imensa para eu pagar, eu, Bruna, particularmente, já deixo de comprar. Mas se eu tenho ali um caixa de autoatendimento, que por N questões é uma opção que está vazia, para mim aquilo ali é super bacana, né? Facilita a minha vida. Existem lojas aí que, né, a Amazon tem essas experiências em diversos lugares, a pessoa vai lá e paga com o próprio celular e tal, e acabou, é uma experiência de compra sem complicação. Então, esse é um dos perfis, né, que a gente chama aqui de protetores do tempo. Eles querem realmente fazer o tempo deles valer a pena. Quarto perfil são os pioneiros. Eles são empreendedores, são intensos, gostam de assumir risco e estão sempre em busca de inspiração. Eles são entusiastas da inovação e do luxo disruptivo. A gente comentou em algum momento aqui também, né? Às vezes, dependendo do perfil, a pessoa está ali querendo ser a primeira a comprar esse item. A gente vê muito isso quando tem um lançamento aí daquele telefone, né? Então, tem aquela fila que se forma, são... Exato. Os disruptivos, eles querem ter aquele item que, dependendo do ponto de vista aí, precisam. O dele é velho, tem um ano. Que nasceu ontem é velho, exato. Ontem. Mas, assim, dependendo do ponto de vista de um consumidor de luxo, esse telefone já não é mais um item de luxo, né? Porque já popularizou demais. Sim. Mas se a gente traz um pouco para baixo da régua, é um item de luxo que está aqui no pioneiro. Num problema que aconteceu bem interessante, isso me chamou a atenção um tempo atrás, quando a Mercedes-Benz lançou aquele carrinho, eu não lembro o nome. Carro você me pega, não sei te ajudar, não. Não lembro, tem um formato meio ovalado. E eles... Classe A? Classe A, exatamente. E a propaganda deles era o Mercedes-Benz para classe média, alguma coisa assim. E o comprador de Mercedes que quer ser visto como exclusivo, houve uma revolta. Mas é isso. E dizem, eu li isso em algum lugar também, eu não posso atestar a veracidade, que o diretor de marketing que bolou o negócio todo foi demitido pela Mercedes-Benz por causa disso. Agora eu vou dizer uma coisa impressionante para você. Eu tenho 2000. Tá com o meu afilhado, eu dei para ele. Eu nunca troquei uma mangueira no carro. Não, a qualidade a qualidade Mercedes total. Era uma realidade essa propaganda. Porque a qualidade total. Ele ficou um ano parado da garagem. O Mercedes-Benz popular. Ele ficou um ano parado da garagem, que eu não usei. Você matou o Mercedes-Benz. Virei a chave, ele pegou. Não, mas aí o problema aí não é a qualidade. Assim, como é que você enquadra? Em que nicho você enquadra isso aí? O problema foi aonde ele enquadrou. Que ele podia falar que era um Mercedes-Benz.
Premium, exato. Não, era o popular. Ele errou na qualificação. Aí você mata a marca que é tida como a marca de luxo. Exato, como diferencial. Exatamente. Porque é interessante, existe, a gente pode falar isso aqui, entre a Mercedes-Benz e a BMW. A BMW se vende como automóvel que você tem prazer em dirigir. A Mercedes-Benz se vende como automóvel que você tem um motorista para você. Não é você que dirige. E aí ela vai lançar um Mercedes-Benz popular, deu um monte de tiro no pé. Não, e o mercado, ele é um monte desses exemplos aí. O problema dele foi classificar como popular. Exatamente. O carro é uma maravilha, o carro não capota. É a qualidade que era para estar restrita na mão de poucos e que popularizou. É isso. Então, assim, quando a gente fala, né, dessa coisa do luxo disruptivo, da inovação, eu quero ser o pioneiro, de fato, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque quando isso se abre para muita gente comprar, esse disruptivo se perde, né? Você sai da mão de poucos e muita gente está adquirindo. Então, eu acho que esse perfil aqui, por exemplo, pioneiro, ele tem que ter muito cuidado. Por quê? Para finalizar aqui, para essa galera que são os pioneiros, consumir não é apenas adquirir, mas fazer parte de algo inovador. E é exatamente isso. Acho que esse exemplo da Mercedes aí veio bem a calhar, né? Porque aquilo que era inovador, que era diferencial, que era único, passou a não ser. E dentro desse mercado, como é que a empresa lida com um funcionário que tem alma de empreendedor? É difícil para ela? É mais difícil? Como é que é isso? E, gente, eu acho que isso aí é relativo, depende do perfil da empresa, tá? No mundo corporativo fala-se muito sobre intraempreendedor. Então, acho que é a alma de empreendedor, mas olhando ali para dentro da empresa, como o meu perfil de ter ideias, como o meu perfil de inovação, como o meu perfil de criatividade pode ser bem-vindo dentro da empresa, né? A figura lá da empresa que sentava na maior cadeira, né? Tinha um nome específico, mas ocupava a cadeira de maior direção ali, ela falava assim, cuide da sua lojinha. O que significa isso? Preciso cuidar do meu trabalho, eu sou responsável de ponta a ponta para o meu trabalho. Isso tem a ver com perfil empreendedor, né? Isso tem a ver com você dar conta de toda a tua cadeia produtiva. Se eu tenho uma comunicação para fazer de endomarketing, se eu tenho uma pessoa para contratar, eu sou responsável, né, dentro daquele perfil da empresa, né, varia de empresa para empresa, por pensar na forma que eu vou atrair os candidatos, pela forma que eu vou usar para recrutar, pelo como eu vou selecionar, como vai ser o meu processo de admissão, como vai ser o meu processo de ambientação, de onboarding, como vai ser o meu processo de acompanhamento dessa pessoa pelos primeiros 90 dias, como vai ser a vida daquela pessoa dentro da empresa, pensando em avaliação de desempenho, pensando em grupos que ela pode fazer, em coisas, em benefícios que a empresa oferece. Então, dependendo do perfil da empresa, não existe a área de recrutamento e seleção, a área de admissão, a área de treinamento e desenvolvimento. E isso, né, sendo uma cadeia de ponta a ponta, demanda sim um perfil de empreendedor, mas a empresa ela tem que estar aberta a isso, né, que no mundo corporativo a gente chama de intraempreendedorismo. É como você pegar esse perfil e realmente se apossar daquilo, ser dono da sua lojinha e fazer ela acontecer. Cada um cuidando da sua área como fosse a sua própria empresa. É isso. Exatamente. Mas uma curiosidade, o nome da tua consultoria é Orro? Orro, sim, é o nome Explica em espanhol, isso. mas que eu aportuguesei, tá? Eu já chamei de Ojo para facilitar, e eu acho que a pronúncia também é legal, Ojo, mas de verdade a pronúncia correta é Orro, em espanhol. Eu tive o privilégio de morar 7 anos não, ai meu Deus, quem dera, multiplica, Senhor. 7 meses, né? 7 meses em Barcelona, e é uma cidade que eu moraria, eu passaria férias lá, eu adoro. E o convívio com as pessoas de lá foi muito frutífero para mim, né? O europeu, ele tem aquela fama de ser mais robusto, mais sisudo, mais sério, mas eu acho que esse mix, né, de latino com o europeu deu muito bom. E eu tinha uma super convivência bacana lá, engraçado, que tinha uma colombiana trabalhando lá também, e todo dia a gente chegava, se abraçava, oi, tudo bem e tal, e as pessoas olhavam, por que vocês se abraçam? Porque é a forma de cumprimentar que a gente tem lá na América Latina. Eu também quero abraço. E aí eu instituí a sexta-feira do abraço. Toda sexta-feira era o dia do abraço. Eu tinha que andar o andar todo abraçando as pessoas, e era super legal, uma troca super bacana. E essa convivência me trouxe muitas coisas além do idioma, né? A gente aprende o idioma vivendo. E sempre que a gente tinha algumas reuniões, troca de ideias, eles falavam assim, orro, que pra gente aqui era algo do tipo, atenção, cuidado, fica de olho, fica esperto.
Então, juntei, né, pausa aqui esse fundamento. Pegando um outro, orro quer dizer olho, olhar. Então, eu sempre tive muito cuidado com um olhar humanizado. Então, se eu quero um olhar humanizado, eu quero trazer alguma coisa relacionada a olho para minha empresa. E aí surgiu orro, olho. E aí daí nasceu o slogan, nosso olhar junto ao seu. Por quê? Eu quero ser os seus olhos enquanto meu cliente no seu negócio. Muito eu bom quero que o meu olhar esteja junto ao seu. Então, juntei tudo no pacote que eu queria trabalhar, que eu queria trazer de diferencial. É estar de olho, oferecer cuidado, atenção. É o olhar humanizado, é o orro, atenção, cuidado. Enfim, juntei tudo no pacote e achei que orro é uma palavra simples que traduz exatamente aquilo que eu quero passar. E é sempre muito legal quando eu tenho a oportunidade de falar do nome da empresa, né? Porque é uma curiosidade mesmo e eu acho que consegue transmitir tudo aquilo que eu quero passar. Obrigada por perguntar. Bem, gente, antes da gente chegar no encerramento e a reflexão final, lembrar a todos só que eu represento aqui a Interage RH, que é uma empresa de recursos humanos pronta para atender toda e qualquer necessidade que vocês tenham, inclusive recrutamento de seleção que não seja para varejo de luxo, que aí é com a... Se cair um lá, você me manda. Se cair lá, manda. Se cair ao contrário, ela manda para mim. Tá? A Interage vai tá aí em algum lugar, o link para ela também. E agradeço a todos. E eu vou fazer uma observação. Nós vamos ter todos os links da Bruna aqui, em algum lugar aqui na tela, para vocês interagirem com a Bruna e aquilo que for necessário, vocês precisarem, a Bruna está aqui à disposição. Super à disposição. Já deixo o convite para acompanharem meu trabalho no LinkedIn. No Instagram também, não é muito difícil, é Hoje Consultoria. Ali eu coloco conteúdos sobre recursos humanos de maneira geral, né? No Instagram, meu público principal é justamente o candidato, porque eu quero desenvolver esse candidato, né? Eu quero que ele esteja preparado para quando eu tiver um processo seletivo, eu ter um candidato bom para apresentar, né? Então, para mim, faz muito sentido, é total interesse meu trazer esse candidato para perto de mim. Então, ali eu coloco dicas de recrutamento, seleção, de RH de maneira geral. No LinkedIn, eu trabalho mais o B2B, então eu coloco bastante conteúdo ali também de provocação às empresas, né? Por que você precisa de um recrutamento de seleção humanizado? Por que você precisa de um recrutamento de seleção especializado? Por que você precisa de um recrutamento de seleção? Por que você precisa de uma empresa te apoiando? Então, meu convite fica aí desde já para conhecerem um pouquinho mais do meu trabalho, mas os links vão ser sempre muito bem-vindos. E todas as redes sociais da Bruna estarão aqui também na nossa tela, tá, para vocês seguirem. Bem, eu tenho uma última pergunta para você. Tá? À vontade. Está aqui na cola, eu vou usar a cola. Qual é o maior investimento que as empresas devem fazer hoje para garantir relevância no futuro? Focar em pessoas. Tem uma frase que eu adoro, se eu não me engano, é do Simon Sinek. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. E essa frase, para mim, ela é um mantra. E tem outra que eu adoro também, né? Clientes são pessoas, funcionários são pessoas. No final das contas, tudo são pessoas, né? E acompanhando o manifesto que eu coloquei aqui, tem uma outra frase que para mim é muito real, né? Que é a mensagem que eu gostaria de entregar para as pessoas. Foque nas pessoas, nos produtos e no resultado, nesta ordem. Então, pessoas têm que estar sempre em primeiro lugar, né? Hoje no mercado se fala muito em foco no cliente, customer centric, o cliente é o centro do consumo, customer experience. Eu falei muito aqui de experiência. Clientes são pessoas. Mas se a gente não focar no cliente interno, né, que é o colaborador, a gente está dando um passo errado, né? A gente precisa focar nas pessoas que estão dentro da nossa empresa, porque no final das contas são elas que representam a nossa marca, são elas que vão ser as verdadeiras embaixadoras daquilo que a gente está colocando para o mercado, colocando para o público. Então, a minha mensagem é focar em pessoas. O sim, como dizem os espanhóis, o si. Então, para vocês que estão nos assistindo, não esqueçam de comentar aqui essa entrevista com a Bruna, porque, Bruna, isso não foi falado para você, esse episódio está concorrendo a um dos melhores do ano. Olha, que então, legal. Queremos votação de vocês, porque a Bruna está concorrendo ao prêmio de melhores do ano, que será, obviamente, feito uma vez por ano. E presencial. E presencial. Um grande Gostei da surpresa.
Tá? E outra coisa, qualquer pergunta que vocês tenham, podem encaminhar para o podcast, que a gente caminhará para a Bruna e com certeza ela vai responder a vocês. Sem dúvida. Não tenham dúvida disso. Aliás, esse é um dos meus principais princípios, né? Talvez sendo redundante. Não deixar ninguém sem resposta. Eu acho que recrutamento e seleção é o básico bem feito, né? Tá faltando muito isso no mercado. Então, aqui na minha consultoria ninguém fica sem retorno. Nem sempre o retorno é positivo, né? Como a gente gostaria. Nem sempre a gente consegue dar aquele retorno personalizado, mas aqui ninguém fica sem retorno. Eu acho que o mercado está precisando disso, né? E isso aí é reflexo do humanizado. Infelizmente, é uma velha prática do mercado. Não dá retorno. Você tem razão, não é uma prática tão nova, mas que agora ela tá sendo cobrada, né? Pelo lado de lá está cobrando. A gente era mais passivo, mais atento e aceitava isso normalmente das empresas. Hoje, essas gerações não aceitam. É um cuidado que eu tenho e eu fico muito feliz, né? Eu recebo feedbacks muito bons com relação a isso. Então, acho que isso é um diferencial e se eu puder deixar uma dica aí para as demais empresas, é fazer o básico bem feito. Isso faz a diferença. Obrigada, Paulo. Maravilha. Obrigada, Léo. Eu que agradeço a sua vinda aqui. Uma grata surpresa. Que bom. Adorei a entrevista. A minha impressão pessoal foi muito boa. Que bom, obrigada. Foi além das expectativas. Bem-vinda, Bruna. Obrigada. Fico muito feliz. Falar é uma coisa que eu gosto, né? Gente, quando eu tinha o RH Debates presencial, de vez em quando eu achava alguém no mercado que ia lá e a gente dava uma oportunidade de falar. E graças a Deus, essas pessoas estão muito bem. A Bruna é minha primeira achada de mercado, que eu chamo de futura estrela de RH, e está aqui com a gente. É o que eu falo para ela. Escreva mais, fale mais, apareça mais, que o teu futuro é sensacional. Obrigada. Tá bom? Tô com essa missão aí para a construção da minha empresa. Qualquer coisa, se bater o medinho, eu vou lá te pedir uma força. Gente, muito obrigado. Gente, tudo bem? Estamos aqui na continuidade da entrevista da Bruna para aquela parte que a gente chama de perguntas de RH, que são exclusivas para os membros do canal. Primeira pergunta. Dê dicas para pessoas que vão participar de uma entrevista de emprego para esse mercado. Eu acho que isso é uma pergunta assim, super importante. Pode parecer clichê, pode parecer básico, mas eu sou sempre a favor de que o óbvio precisa ser dito, tá? Primeira dica. A gente está no mundo online, né? A gente hoje não precisa mais se deslocar para fazer entrevista, nem eu, nem o candidato. Então, o online, né, as salas de videoconferência se tornaram um super aliado. Só que é um ambiente que, apesar de você não estar na sala de alguém, na empresa de alguém, você também precisa ter uma certa postura. Você precisa assumir ali uma postura profissional. Afinal de contas, você está vendendo a sua imagem, você está se vendendo para o mercado, concorrendo a uma vaga de trabalho. Eu faço as minhas entrevistas e sempre pergunto, o que você está buscando além de um emprego? Porque esse é o meio óbvio, né? Então, qual é a minha recomendação? Profissionalismo, sobretudo. Você precisa se organizar para estar ali como se fosse uma entrevista pessoal, como se você fosse estar no ambiente daquela empresa. Então, roupa, vista-se para a entrevista, coloque uma roupa apresentável, coloque uma roupa elegante, né? Falando do luxo, isso faz total diferença. Mulheres, uma maquiagem singela, né? No ponto de venda a gente sempre fala, a sua venda consultiva, o produto, ele tem que estar mais presente do que aquilo que você vende usando um batom vermelho, por exemplo, né? A sua imagem ela tem que aparecer de maneira elegante, sutil, luxuosa. E na entrevista, a mesma coisa, homens, barba feita, cabelo aparado, unhas limpas, né? Então, existem determinadas situações em que o menos é mais, mas nesse caso nem tanto, mas também não apareça ali com um batonzão vermelho, um brinco grande, ou sem nada. Eu já tive experiências muito ruins de uma candidata estar largada no sofá, né? Dava para ver, e com o celular, assim, e tive uma outra experiência de uma candidata que eu até aprovei, né? Ela estava com uma camisa, com um personagem, deixei passar, apesar de não achar o ideal, mas 2 dias depois, quando ela foi fazer a entrevista com a empresa, ela estava com a mesma roupa. Então, assim, muito cuidado com isso, porque são as mensagens subliminares, né? São as entrelinhas
que apesar de vocês candidatos acharem que não faz sentido, faz total sentido, né? E aí outra dica, né, ainda nesse universo online. Procure se programar, inclusive com relação ao local, né? Acho que o celular hoje é uma facilidade. Por que eu peguei? Eu tenho visto muito isso aqui, ó. A pessoa faz a entrevista assim, ela fica em pé ou fica sentada, só que ela não consegue sustentar o celular paradinho. E aí tá assim, aí de repente eu tô vendo o teto mofado, sujo e tal. Gente, ok, né? Ninguém mora num palácio, mas ele tem que estar aqui. E aí a pessoa tá assim, se mexendo. Eu já tive candidato que estava num computador com o computador em cima das pernas, as pernas esticadas. Ele mexia, balançava a perna de nervoso e eu ficava vendo a imagem dele assim. Isso é desagradável. Imagina eu aqui no podcast o tempo todo assim com vocês, né? Então não fica bacana. Então, o celular, ó, procurem fazer assim, apoia num lugar, não precisa ter um tripé, não precisa ter uma superestrutura, coloca uma estrutura de livros e deixa ele assim, até para que você possa gesticular, para que você possa realmente estar ali, né? Os gestos, de certa forma, eles comunicam. Então, é super importante que você se prepare para isso. Terceira e última dica super importante, pontualidade. Você assume um compromisso de estar naquele momento fazendo uma entrevista, é o interesse seu enquanto entrevistado, né? Você está ali se vendendo para o mercado de trabalho, você precisa fazer isso de uma maneira que esteja alinhada com o mercado corporativo, com o mundo corporativo. Então, estar atento aos horários, seguir uma agenda ali no seu Google, no seu Gmail, no seu Hotmail, enfim, que são meios, mecanismos super interessantes de agenda, é importante. Recentemente, estava lá conectada às 10 horas da manhã, nada do candidato. Eu acho que isso é super normal, problemas técnicos, né? 5, 10 minutos de tolerância, eu espero até 15. Deu 10h15, eu mandei mensagem para ele, fulano, nós tínhamos uma entrevista agendada hoje, esperei até 10h15 e você não apareceu. Ah, eu estava na rua, desculpa, não deu para atender, achei que fosse dar, mas não dava. Cara, a entrevista foi agendada há uma semana, justamente para que você pudesse se programar. Então, a leitura do lado de cá existem justificativas que a gente até acolhe, sabe? Olha, a conexão tá ruim, desculpa, não estou conseguindo, mas essa de que estava na rua não cola. É uma desculpa e não uma justificativa, né? Então, o quanto isso pode ser ruim para a tua imagem enquanto profissional, né? Vamos justificar, vamos pedir desculpa no momento certo, mas não usar isso como bengala. Não colou, tá? Pronto, falei. Não colou. Quais as dificuldades que você vê na transição de carreira de CLT para o empreendedor? É uma quebra de paradigma, é uma mudança de chave, né? Eu gosto de usar muito a palavra mindset, mas não é impossível, né? Eu falei agora há pouco, durante o nosso bate-papo, sobre esse espírito empreendedor dentro da empresa, sobre o intraempreendedor. E eu foi um bicho ali que me mordeu e falou, Bruna, você está no lugar errado, né? Depois que eu saí daquela empresa, eu fui para uma outra empresa, não me identifiquei com o negócio. E eu senti saudade, né, dessa coisa do fazer contato, do recrutamento, seleção, de ver o sorriso da pessoa do outro lado, né, de no final da notícia você foi aprovado e vibrar com a pessoa. Eu não estava tendo esse movimento e eu senti saudade disso, né, e aí botei tudo numa caixinha. Ora, se eu, enquanto RH na empresa, sentia falta disso no mercado e hoje eu tenho essa expertise, vou lançar essa empresa no mercado porque eu acho que vai dar bom. Então você tem que ter essa audácia, você tem que ter essa coragem, e se desapegar de toda aquela segurança seletista, né, que o mundo corporativo dá. Então, é um passo que traz uma dose de insegurança, traz ali uma preocupação com a sua zona de conforto, mas, ao mesmo tempo, é tão bom você estar fazendo algo com que você se identifica. Não estou aqui dizendo que você vai ter uma super liberdade de horário de assistir Vale a Pena Ver de Novo em sessão da tarde. Não é isso, pelo contrário, você vai trabalhar bastante. Mas o trabalhar bastante quando você faz aquilo que você gosta. Eu, por exemplo, estou com algumas aprovações para sair daqui, ligar para a pessoa e falar, você foi aprovada. Talvez eu não faça isso hoje, enfim. Mas é a parte mais legal. É a parte mais legal do meu trabalho. E isso me preenche tanto que aquela insegurança, aquele medo, aquele desconforto, eles ficam ali em segundo plano. Mas sendo realista, né? É um trabalho intenso que você tem que fazer para atingir esse resultado, para chegar a ver esses resultados, né? E se sentir bem, mas tem muito trabalho por trás. Mas vale a pena, né? Quando você... aquela frase clichê, Léo, você já deve ter ouvido você também, Paulo, trabalhe feliz e nunca trabalhe, né? Trabalhe com o que gosta e nunca precise trabalhar, uma coisa assim. Vale a pena, mas é uma viradinha de chave, tá?
a minha vida inteira, né? Eu trabalho desde os meus 18 anos, bota aí quase 20 anos de trabalho CLT, e agora tomar essa decisão, que foi muito pautada também com o meu momento de vida. Eu tenho uma filha de 2 anos. Dedicar um tempo de qualidade a ela nas minhas manhãs, por exemplo, né? De poder ter o conforto de tomar banho, brincar, interagir, vamos escrever, vamos ler, ó, mamãe agora vai se arrumar enquanto você fica desenhando, vamos tomar café da manhã junto, ó, agora você vai pra Coca-Cola, a mamãe vai começar a trabalhar, tá? Então isso tudo influencia na decisão, mas você tem que estar realmente aí preparado para viradinha de chave. Você tem que fazer nisso aí uma preparação financeira também. Também. Né? Quando você muda disso, né? Também. Eu tive que recorrer a algumas economias, né, que eu tinha, porque essa minha decisão foi em outubro de 2024. Então, eu estipulei que o último trimestre seria dedicado ao viver bem, né, claro, com algumas adaptações, ao mesmo tempo em que eu me preparava enquanto CNPJ para me colocar no mercado. Então, eu ainda estou em construção, mas eu já saí do zero. Né? Você tem meu LinkedIn ali sendo alimentado, você tem o Instagram sendo alimentado. Agora, em 2025, eu estou com uma nova agência de marketing que está mais alinhada àquilo que eu quero passar de mensagem. Mudanças estão acontecendo. Então, é um eterno sobe e desce, né? E o financeiro, sim, ele esteve presente, né? Eu tinha algumas reservas e eu me preparei para lidar com esse hiato, né, na minha vida de outubro a dezembro. Significa que janeiro eu ainda consigo, tá? Tô super bem, mas para fevereiro e março eu preciso realmente que a minha empresa consiga se pagar. Então, você precisa, sim, ter essa reserva. Não dá para dar um tiro no escuro. E uma última pergunta só. Como é que as empresas de varejo de luxo, porque o teu segmento é uma coisa muito nova, na verdade. Eu acho que não tem ninguém que se dedique a isso, a esse tipo de trabalho. Mas foi o que eu encontrei. Dirigido para esse nicho. Sim. Como é que essas empresas reagiram na hora que você apresenta a tua empresa? Eu ainda não estou nessa fase de estar super exposta sendo procurada pelas empresas, tá? Vai. Vou, exato. Então, a minha resposta vai ser para o futuro. Aqueles que você já se apresentou. Você tem cliente, eu vejo que você está recrutando, você está dando resposta. Então, você tem trabalho acontecendo. Tem acontecendo. A resposta que eu tive foi muito positiva justamente porque é um gap que eu identifiquei lá atrás, né? Enquanto RH... Eu tive o apoio da minha ex-diretora, né? Nós conversamos bastante sobre essa ideia. E foi muito bom porque, de fato, é uma dor no mercado, né? Se hoje eu tiver que fazer uma apresentação para um cliente, eu sei exatamente qual é a dor dele. Então, eu vou conseguir atacar aquela ferida. Fulano, esse negócio de contratar o primo, do amigo, do não sei o que, não funciona. Você precisa de um recrutamento de seleção especializado para não correr o risco de ter uma cliente falando errado aqui. Ela está representando a sua marca, né? E aí no mercado, no varejo de luxo, que empresas podem me contratar? Uma marca que vai ter um representante de venda dentro de um ponto de venda ou o próprio ponto de venda? Né? Então, eu tenho aí diversas lojas fast fashion, né? Tem 3 aí que predominam no mercado. Elas são uma empresa que vende fragrância. Ela pode contratar um vendedor, um promotor de vendas para ficar ali na perfumaria, mas eu posso pegar os fornecedores das fragrâncias, eles podem me contratar. Olha, eu quero colocar um promotor ali, eu quero colocar um representante das minhas marcas ali. Então, eu tenho essas 2 formas de atuação. Qual é a minha arma, né? Qual é o meu diferencial? Eu tenho expertise, eu sei o que acontece ali naquele ponto de venda, eu sei quais são as dores daquela pessoa que está ali. Ela tem meta para bater, ela está preocupada com aquela meta. Só que se ela não tiver estoque, ela não consegue bater a meta. Então, como eu consigo contribuir com aquele cliente de uma maneira mais 360? Existe uma frase aí no mercado que eu adoro: sem sell-in não tem sell-out, sem sell-out não tem sell-in. Então, eu tive a oportunidade de viver a dor enquanto RH, de procurar empresas no mercado que trouxessem essa mão de obra qualificada, e eu tive a oportunidade de vivenciar o ponto de venda e entender a dor de quem está ali trabalhando. Então, por isso que eu sempre falo de olhar humanizado dentro do recrutamento e seleção e dentro de uma liderança que precisa olhar com muito cuidado para quem está ali dentro. Maravilha. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Bem-vinda. Sensacional. Bem-vinda. Esperamos, em outra oportunidade, trazer você de volta aqui. Vamos trazer outros temas, eu vou adorar. Super feliz. Obrigada pelo convite. Gente, muito obrigado a todos pela audiência. Obrigada. E não esqueçam de curtir, compartilhar e dar o voto na Bruna. Isso aí. Eu vou adorar, adorei.